Rema, 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 catraieiro. Rema, 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 catraieiro. A partir de agora você acompanha o podcast Raízes. Rema, 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 catraieiro. E é no balanço do banzeiro que a gente vai chegando por aqui para firmar as nossas raízes com você. Eu me chamo Elmaza Sadek e convido você a preparar sua canoa, separar o seu remo e navegar junto conosco. No podcast Raízes de hoje, vamos dialogar e entender melhor sobre o racismo ambiental e sua relação com as mulheres que são afetadas diretamente pelo agrominério. Mas enquanto isso, vamos mergulhar na melodia da canção Aquarela da Amazônia. Abra os olhos e veja a festa da natureza. Que os deuses pintaram pra nós a Amazônia, um legado em aquarela. Sublime canção a exaltar água, terra, fauna, flora e cultura. Sublime canção a exaltar a dança divina da vida. Lá pelas bandas do Lago Grande e Juruti Velho, região oeste do estado do Pará, muito se tem falado sobre racismo ambiental e sua relação com mulheres que são afetadas diretamente pelo agrominério. Esse é um assunto bastante citado em rodas de conversa, mas pouco se sabe profundamente sobre ele. E olha que são mulheres que têm uma relação direta com a natureza. E aqui elas são conhecidas como caboclas amazônicas, como conta essa linda canção do Boi Garantido. Na terra morada, uma casa de palha, uma doce cabocla na beira do rio. Cabocla amazônica, mulher que não verga os desafios. Artesã de paneiros, cunhas, cestas e tipitis. Faz vinho de tapereba, pra cavacutu e açaí. Na ponte lava a roupa, de olho nos curumins. Isso mesmo, são mulheres guerreiras que vivem em harmonia com a natureza. Olha que interessante, segundo a literatura, o racismo ambiental é um termo criado em 1981 pelo líder afro-americano de direitos civis, Dr. Benjamin Franklin Chaves Jr. O termo surgiu nos Estados Unidos em um contexto de manifestações do movimento negro contra injustiças ambientais. E para nos aprofundarmos mais no assunto e entender qual sua ligação com as mulheres, pegamos nossa canoa do conhecimento e desembarcamos no estado de Alagoas, no Nordeste brasileiro, para bater um papo bem legal com uma especialista no assunto. Eu já abro espaço aqui do podcast Raízes para ela mesma se apresentar. Olá, seja bem-vinda. Olá, meu nome é Ricartiane Cardoso, sou militante do MAN, sou formada em Direito pela UFAL, ou seja, sou de Alagoas, moro em Alagoas, faço mestrado em Direitos Humanos e atuo profissionalmente também como pesquisadora dentro da seara dos direitos humanos, da mineração, todas as suas facetas que envolvem exploração, a construção e o nascimento da miserabilidade em territórios atingidos por desigualdades socioambientais. Que bom contar com a sua participação aqui com a gente. Eu já aproveito para dizer que nós, do podcast Raízes, somos de uma região na Amazônia onde estão sendo pensados vários projetos de destruição que afetam diretamente as populações tradicionais. Nesse contexto, surgem várias nomenclaturas e temáticas que sabemos que vai impactar a vida no território, mas também pouco se sabe sobre o que realmente significa. Por isso, explique para quem está nos ouvindo o que é racismo ambiental. Então, racismo ambiental é toda forma de atuação, seja ela privada, pública, estatal, pessoas físicas, empresas, que atuam a degradar ambientalmente, socioambientalmente comunidades que já pertencem a grupos vulnerabilizados, ou seja, indígenas, quilombolas, populações vulneráveis,
bairros pauperizados de cidades, de áreas urbanas, territórios que já passam por um processo de negação de políticas públicas, seja pela cor da sua pele ou também pelo grupo ao qual pertence, que em grande parte é a classe trabalhadora. Então, racismo ambiental, o preconceito que é destrinchado, né, que é voltado para degradar ambientalmente, socioambientalmente, territórios que pertencem a determinados grupos já vulnerabilizados, mas que inclusive são protegidos pela Constituição, a exemplo de territórios quilombolas e de territórios indígenas. A vida das populações tradicionais, principalmente amazônicas, estão diretamente em harmonia com a natureza. E há todo um cuidado com os rios e florestas. Nesse contexto, onde estamos na mira de projetos de destruição, qual a relação e como o racismo ambiental afeta diretamente no nosso modo de vida? Então, o racismo ambiental afeta diretamente, né, as populações tradicionais, porque destrói as suas formas de vida, que são específicas e que inclusive são essas formas de vida, né, a relação entre indígenas, entre quilombolas, que fazem com que a vida, né, a natureza, a Pachamama, os ecossistemas, populações, biomas, eles existam, eles continuem, eles permaneçam. Então, na verdade, grupos tradicionais, né, como indígenas e quilombolas, eles fazem um dever, eles cumprem um dever de salvaguardar aquilo que todo ser humano precisa, que é a natureza, né? Os seres humanos não conseguem viver apartados dela, né? Se relacionam com ela a partir da sua transformação, seja onde vivem, seja o que comem, seja o que vestem, enfim. Então, afeta diretamente essas populações, porque em um território em que uma determinada empresa mineradora se instala sem diálogo, sem consulta prévia, sem poder decisório da população que vai ser afetada, seja ela inclusive uma população tradicional ou não, ela vai provavelmente, com certeza, a gente tem diversos exemplos, né? A gente tem Mariana, a gente tem Brumadinho, a gente tem Maricana na África, a gente tem a Braskem, Maceió, Alagoas, destroem esses modos de vida, destroem as formas de reprodução e priorizam a mineração como única forma não só de se relacionar com a natureza, mas também como única forma de desenvolvimento econômico, de desenvolvimento educacional, no sentido negativo, né? Outras formas de economia passam a não mais existir, são destruídas ou passam a ser impossibilitadas. As escolas passam a ter uma forma de educar, de construir os seus projetos pedagógicos que têm que se adaptar à mineração. A saúde das pessoas que habitam esses territórios, trabalhadores, trabalhadoras, passam a ser prioritariamente sustentadas por esse modelo mineral. Ou seja, as populações são afetadas diretamente de maneira negativa, principalmente quando não ocorrem processos democráticos de consulta, de poder decisório dessas populações, porque o modo de vida que essas populações tinham passam a não mais existir, porque são substituídos por uma forma de se relacionar com tudo e com todos, do trabalho à natureza, que é o modelo mineral. Agora eu estou pensando lá na Dona Maria, moradora do projeto de assentamento do Pai Juruti Velho, e também lá no seu João, que é pescador e morador do projeto de assentamento Pai Lago Grande. Por eles e por muitos outros que vivem em comunidades, eu te pergunto, por que devemos falar sobre racismo ambiental? Então, é necessário que a gente se debruce sobre tudo aquilo que nos explora, nos oprime, nos incomoda, para que a gente crie novas formas de resolver esses problemas, sejam eles de uma indigestão abdominal até a forma como a gente é tratado no ambiente de trabalho. Então, falar sobre racismo ambiental é discutir aquilo que nos incomoda diretamente. Se eu moro em uma determinada região, nela tem a minha moradia, nela tem o meu trabalho, de onde eu tiro o meu sustento para mim, para os meus filhos, para a minha companheira, para o meu companheiro. É onde os meus pais moram. É uma comunidade em uma favela do Rio de Janeiro que tem um lixão a céu aberto, ou então um território indígena que está sendo invadido
por garimpeiros, por empresas mineradoras, são exemplos de racismo ambiental, porque são essas áreas que recebem aquilo que é desumano, aquilo que é lixo, aquilo que é resto de toda a sociedade, especificamente da classe dominante, do empresariado, dos ricos, enfim. Então, debater sobre racismo ambiental é essencial para que se construa políticas públicas, não só de acesso, mas de permanência, à moradia, à terra, a território, que esses territórios cumpram suas funções sociais, né? Isso é importante mencionar. Não é algo que não exista, não é algo que tem que ser criado, né? Desde a Constituição de 88, que o território, a terra, tem que cumprir uma função social. Tem que ter moradia para todo mundo, tem que ter alimento digno para todo mundo, tem que ter trabalho digno para todo mundo. E isso não é algo ideal, isso é algo possível, isso não é algo que a gente só vai alcançar no paraíso. Então, por isso a necessidade de se discutir sobre racismo ambiental nesses ambientes, porque são essas populações que já são historicamente destruídas, né? A invasão das Américas, a escravização de povos indígenas e populações negras, pretas, que até hoje, né, o nosso país tem essa lamentável e triste herança colonial. Então, debater sobre racismo ambiental é fazer um recorte sobre esses territórios que são minerados, por que eles são minerados, por que territórios indígenas são minerados, por que o último governo colocou que não ia mais demarcar território para a população indígena, por que territórios quilombolas ainda precisam resistir a mais de 500 anos de processos de escravização, né, não só aqui no Brasil e nas Américas. Então, isso tudo isso é decorrente, inclusive o racismo ambiental é produto, né, é uma consequência desse processo de colonização, escravização e exploração irresponsável e desenfreada. Acho válido também que você nos esclareça sobre injustiça ambiental e qual a relação com o racismo ambiental. Então, né, o racismo ambiental, como eu mencionei anteriormente, é esse processo de degradação, né, ambiental em territórios que são ocupados, que residem, que moram, que reproduzem as suas formas de vida por determinados grupos específicos, quais sejam, né, os indígenas e os quilombolas. A injustiça ambiental é uma consequência desse processo de racismo ambiental, porque apesar de existirem determinadas leis que resguardem essas populações, como o Estatuto da Igualdade Racial, diversas leis que protegem biomas, ecossistemas, fauna, flora, e por consequência, por protegerem, né, essas formas de vidas não humanas, também deveriam proteger esses grupos específicos. Para que essas leis que já existem e que não são suficientes, a gente ainda precisa avançar muito, mas para que essas leis não sejam executadas, sejam ignoradas, a injustiça ambiental precisa existir. Então a gente se depara com processos judiciais que muito mais funcionam como investimento imobiliário, como formas de protecionismo governamental, em que o Estado, como agente e sujeito que deveria proteger essas populações acima de tudo, por já serem vulnerabilizadas, né, historicamente, atuam como protetoras de empresas violadoras de direitos humanos, atuam como agentes, inclusive, de violação de direitos humanos diretamente, né? E, acima de tudo, como um agente mediador de acordos que não funcionam como acordos, mas sim como tutelas, né? Onde as empresas impõem para esses grupos mecanismos de, abre parênteses, né? Reparação, compensação, mas que, na verdade, são formas de silenciamento, invisibilização, ou até ou de maneira mais grave, né, mais violadora, prisões ilegais, prisões sem fundamento, assassinatos, né, processos de intimidação, seja por meio da violência física, psicológica, financeira, emocional. E aí a gente tem violência sexual nesses territórios, né? A gente se deparou com infelizes notícias sobre crianças indígenas que eram violentadas e assassinadas. No último mês a gente se deparou também com a situação dos Yanomamis. Então, não é por acaso,
É importante destacar que as mulheres são afetadas diretamente pelo agrominério e, com isso, podemos dizer que o racismo ambiental chega na mesma intensidade. Eu e, claro, quem está nos ouvindo, queremos saber de você como é essa relação. Então, o racismo ambiental, né, na pirâmide social que a gente tem, ele afeta homens e mulheres e principalmente, né, majoritariamente, homens e mulheres negros e negras. E aí a base da pirâmide social são as mulheres negras, infelizmente. E isso, mais uma vez, é uma consequência do processo de invasão e de colonização no Brasil e nas Américas. O racismo ambiental, ele afeta diretamente e de forma mais violenta as mulheres, porque são nos territórios minerados em que a taxa de violência contra a mulher é escandalosa, são nesses mesmos territórios, né? Inclusive, existe uma pesquisa que foi feita principalmente nos estados do norte, onde são colocados popularmente, né, os filhos da mineração. São nos territórios minerados que mais se incide dados da plataforma DESCA, relatórios do Observatório da Mineração, que tratam sobre a violência sexual, a exploração sexual e a prostituição nestes territórios. E aí são dados alarmantes que, infelizmente, afetam não só maiores de idade, mas também menores. Então, são crianças, meninas, são adolescentes, que são cotidianamente violentadas sexualmente, fisicamente, nestes territórios minerados, seja por trabalhadores das mineradoras, né? E aí eu falo do baixo ao alto escalão dessas empresas, como também pela própria cultura que se estabelece nestes territórios, né? Além do processo de invisibilização quanto à atuação policial, em resgatar essas vítimas, em recepcionar as denúncias, em saber recepcionar as vítimas de violência física ou sexual nesses territórios. Então, essa pesquisa, né, que existe nacionalmente sobre os filhos da mineração faz um mapeamento a partir do registro civil dessas crianças quando elas nascem, que é alarmante a quantidade de crianças que nascem e não são registradas com o pai nesses territórios, e que o fato de serem majoritariamente em territórios minerados não é uma coincidência, né? Um projeto mineral, para poder se instalar, passar por um processo de resistência nesses territórios, e após a sua instalação e permanência, ele destrói, além da forma de vida, educacional, saúde, também potencializa mazelas que existem na sociedade, a exemplo do racismo e também da violência de gênero. Eita, que nosso banzeiro de informações está bom demais! É sempre bom adquirir conhecimento. Então, Ricartiane, diga pra gente qual a melhor forma de abordar essa temática com os povos tradicionais. A melhor forma de abordar esse tema com os povos tradicionais é, acima de tudo, entender que quem mais conhece sobre o assunto são eles. Não são os estudiosos da universidade, não são as pessoas que vivem apartadas dessa realidade social. Então, na verdade, somos nós que temos que escutá-los, e a partir do que eles nos relatem, eu coloco a nós, né, especificamente, por exemplo, profissionais da área jurídica, né, escutar a realidade, ver de que maneira podemos lutar por liberdades democráticas, né, porque no sistema capitalista a gente consegue lutar por melhores condições de vida, mas sem nunca perder o horizonte de que não é no capitalismo que a gente vai conseguir um desenvolvimento pleno, né, da nossa dignidade, quanto à saúde, quanto à educação, quanto ao trabalho. Mas a gente precisa comer no hoje. Então, nós é que não vivemos essa realidade diretamente das populações tradicionais, que escutar a ciência delas, que é uma ciência, inclusive, secular, muito mais antiga, muito mais potencializada e muito mais sábia. Os incas já se relacionavam, os maias já se relacionavam de maneira muito específica com a natureza e já eram muito mais avançados do que os europeus. Então nós é que temos a aprender com as populações tradicionais. Nesse sentido,
a melhor forma de se debater sobre o assunto é de maneira democrática, é de maneira decisória, não apenas consultiva, com as populações afetadas. Nosso papo de hoje está maravilhoso. E claro que não podia ser diferente. Está aqui na nossa canoa a querida Ricartiane, que já nos encheu de conhecimento. Já aproveito para te agradecer em nome do podcast Raízes e toda a turma do MAN da região do Baixo Tapajós, Amazonas. Fica agora o espaço para seus agradecimentos. Eu quero agradecer ao convite, né, do podcast Raízes. Eu não sou muito de escutar podcast, então esse é um dos podcasts que eu escuto. Então fiquei muito feliz com o convite, eu agradeço muitíssimo. Eu acho que a única forma de a gente conseguir debater sobre algo é se organizando coletivamente. Então, se a gente tem a consciência de que algo está minimamente errado, a primeira coisa que a gente faz é começar a ler sobre. Então, a gente começa a estudar sobre, começa a debater coletivamente e começa a se organizar politicamente. Eu sou militante do Movimento pela Soberania Popular na Mineração e foi a partir de uma necessidade fática, né, de um fato social que ocorreu na minha cidade, que eu senti a obrigação, o dever de me indagar, né, indagar de maneira geral, porque aquele processo de remoção forçada está acontecendo, né, ainda está acontecendo, infelizmente, porque onde a mineração chega, ela destrói, ela muito mais encobre do que descobre, ela muito mais mata do que faz gerar. Então foi me organizando coletivamente com outras pessoas que também tinham essas mesmas dúvidas, debatendo, conversando, estudando e trazendo isso como uma prática, né? A gente não pode se limitar somente a ler o mundo, mas transformá-lo. Foi nesse processo de conhecimento, de indagação, de consciência mesmo de classe que eu me organizei. E é a partir dessa organização que eu comecei também a atuar profissionalmente. Então, além de agradecer a todo mundo que estiver escutando aí esse podcast, se você tem dúvidas, se organize coletivamente, né? Saia de casa, se organize coletivamente com outras pessoas. Com certeza você não é o único a ter dúvidas sobre violência de gênero, racismo, machismo, homofobia, transfobia, sobre por que tantos direitos são violados cotidianamente. Você não deveria pegar aquele ônibus lotado para ir para o seu trabalho, você não deveria trabalhar de maneira extenuante, só dormir 4 horas por dia, não ter direito a fazer uma faculdade, você não deveria ter desigualdade salarial porque você é mulher, você deveria ter direito a um trabalho digno, sendo uma mulher trans ou um homem trans. E, acima de tudo, você não deveria voltar para casa e encontrar o seu território passando por subsidências territoriais, com o risco de uma barragem ser rompida, com o rio da sua cidade contaminado, sem você conseguir pescar sururu ou peixe. O trânsito da sua capital também não deveria ser interrompido, porque existem populações que estão ali fazendo um ato por melhores condições de vida, inclusive as suas condições de vida também. Então é isso. Obrigada. O episódio de hoje sobre racismo ambiental e mulheres afetadas pelo agrominério chegou ao fim. Mas lembre-se que nossa canoa segue viagem, espalhando cada vez mais nossas raízes de luta e resistência. Logo logo a gente volta por aqui para compartilhar muito mais conhecimento com você. Aproveite e siga as nossas redes sociais e acompanhe nosso trabalho e atividade. Estamos também nas principais plataformas de áudio, é só procurar por @podcastraízes que você encontra a gente. Até logo! Podcast Raízes, uma produção do Movimento pela Soberania Popular na Mineração, MAN Baixo Tapajós, Amazonas, grupo membro da Coalizão Nós, projeto apoiado pelo programa Vozes pela Ação Climática Justa, numa parceria com WWF Brasil.